Bom, o futebol brasileiro, a gente tem que fazer um movimento legal, né? Um movimento com os deputados e senadores para proteger o futebol brasileiro, porque assim, tem que ter fair play financeiro, né? E o fair play financeiro tem que vir por lei. Tem que ter a obrigação de ter o fair play financeiro para proteger o futebol. Mas tem que ter. Porque senão a gente tem que proteger o futebol brasileiro. Tem que ter regra, tem que proibir esse tipo de coisa, tem que proibir o cara faturar 350 e investir 550, porque assim, ele tá tendo problema no Lyon, com todo respeito a ele, o Landim adora ele e tal, mas com todo respeito, tá tendo problema no Lyon porque lá tem regra, né? E a gente aqui não tem regra. Não, né? Eu faço até um apelo, estamos trabalhando com os deputados e senadores para mexer com isso. Os clubes, os grandes clubes do Brasil têm interesse nisso. Os grandes clubes do Brasil têm interesse? Tem, pô, assim, a Libra tem interesse nisso, que a Liga... Esse é o resumo do vídeo. Então, o torcedor botafoguense que está preocupado com o 2024, saiba que para 2024 essa crise do Lyon não impacta nada. Para 2025, talvez impacte na venda de alguns dos destaques desse time. Parceiro, a corda está apertando pro John Textor, né? O John Textor que chegou aqui no futebol brasileiro, colocando dinheiro no Botafogo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, agora já colocou um caminhão de dinheiro, agora, né, já tá cheio de problemas lá na França, e vou falar pra você, hein, vai sobrar pro time do Botafogo, vai ter que se desfazer de alguns jogadores pra resolver o problema lá fora, e é claro, né, que aqui no futebol brasileiro já estão de olho nele, meu parceiro, tá gastando os tubos, aquilo que o Botafogo não tem. E aí, galera, fair play financeiro, esse é o tema de 2025. Vamos acompanhar aqui, né, o que foi falado, tá, sobre esse tema, fair play financeiro, ao qual Palmeiras, Flamengo e vários outros times estão muito interessados nesse assunto. Vou deixar aqui os créditos pro canal do Charla Podcast e também pro canal do VSR. No final, eu vou dar um pitaco sobre esse assunto, fica até o final. Roda aí, produção! Em termos de faturamento, o Flamengo tem surpreendido a cada ano o aumento de faturamento, assim, né? No último salão em 1 bi, né? No segundo vai fechar... 1,5 bi. 1,5 bi. Cara, um clube no Brasil, assim, o Flamengo ainda tem pra onde crescer esse faturamento, ter a cada ano essa situação. Um detalhe, que aumenta o mérito do Flamengo. Não é o único que fatura bi, né? Corinthians fatura bi. Né? E assim, Palmeiras fatura bi também. Cravado, não um bi. Mas o Corinthians com certeza. Mas não basta só faturar bi, né? Tem que ser. Ralos, né? Exatamente. É por aí. Não, a gente acha... Onde o Flamengo pode chegar? Assim, tem teto? Não tem? Cara, assim, quando a gente chegou lá em 2018, o faturamento era 500 milhões de reais, né? Perto de 500. E a gente trouxe para 1,370 bilhão no ano passado. Então, assim, claro que tem como crescer. Tem que continuar trabalhando. A economia do Brasil também está crescendo e a gente tem que investir, né? Que foi o que eu te falei, que no programa de sócio-torcedor a gente tem que investir em inovação, no Flamengo também. A gente tem que investir no banco de dados, está sendo feito, a gente está investindo em inovação, a gente está fazendo investimento em inteligência artificial. Todas essas questões vão viabilizar o Flamengo crescer. Então, assim, os executivos que tiraram o Flamengo de 500 para 1,370 bilhão estão lá e vão continuar. E são jovens e aptos a continuar lá. Os vice-presidentes, né, o Gustavo Oliveira, o executivo, que é o Landim, estão lá e vão continuar. Então, assim, vai continuar crescendo, mas tem que ter investimento. Não cresce se você não investir. E o gargalo que a gente vê que é importante ainda investir, e que cada vez mais a gente tem uma equipe agora, pessoas que são especializadas em inovação, que estão entrando comigo aí nessa gestão. E a gente vai investir nisso porque isso vai trazer retorno para o clube. Só que a equipe que conseguiu fazer essa mudança de patamar está comigo. E a gente vai continuar fazendo o Flamengo crescer. Só que a gente vai tirar de 1,370 bilhão para 2 e poucos bilhões. A gente vai fazer isso, com certeza. Em termos de... Você falou das SAFs e tal. Porque, assim, o que se imaginava do Flamengo, principalmente após 2019, o Flamengo vai ser quase um soberano e vai tal. E agora tem outros times cada vez mais investindo. O Textor reclamou do investimento do Bahia, que já é petrodólar, né? Enfim, é o Grupo City e tudo mais.
O próprio Texas tá abrindo um IPO da Eagle, né? No Nova York. Também, tudo mais. Se ele vai arrumar alguém pra comprar, né? Hoje mesmo ele arrumou um problema lá com o Lyon. Saiu uma notícia lá que o Lyon hoje. O Lyon depende de uma questão pra não cair, né? Não tem que parar de contratar. Não pode mais contratar. Agora, o seguinte, perguntando sobre isso. Você pode falar pro torcedor do Flamengo assim, o Flamengo vai continuar no patamar que está em termos de briga por títulos, de estar todo ano conquistando, exceto ano passado, né? O Flamengo desde 19 conquista todo ano. Essa é a briga do Flamengo, porque ou você acha que a briga vai aumentar? Como é que você está vendo o futebol brasileiro em relação a isso? Assim? Bom, o futebol brasileiro a gente tem que fazer um movimento legal, né? Um movimento com os deputados e senadores para proteger o futebol brasileiro, porque assim, tem que ter fair play financeiro, né? E o fair play financeiro tem que vir por lei. Tem que ter a obrigação de ter o fair play financeiro para proteger o futebol. Mas tem que ter. Porque assim, tem lei para tudo, tem que ter para isso também. Porque não pode chegar qualquer um aqui. Por exemplo, vamos dar o exemplo do Textor. Ele tem um faturamento de 350 milhões por ano e gastou 550 com o jogador. Isso é brincadeira. E depois ele pode usar o clube dele como barriga de aluguel para os outros clubes que ele tem. Então, assim, isso não. Tipo, emprestando o jogador, né? Ele traz um jogador por 30 milhões de euros, bota aqui, que aqui não tem fair play financeiro, empresta para lá baratinho e viola o fair play financeiro de lá, porque aqui não tem. Então a gente tem que proteger o futebol brasileiro. Tem que ter regra, tem que proibir esse tipo de coisa, tem que proibir o cara faturar 350 e investir 550, porque assim, ele tá tendo problema no Lyon, com todo respeito a ele, o Landinho adora ele e tal, mas com todo respeito, tá tendo problema no Lyon porque lá tem regra, né? E a gente aqui não tem regra. Não, né? Eu faço até um apelo, estamos trabalhando com os deputados e senadores para mexer com isso. Os clubes, os grandes clubes do Brasil têm interesse nisso. Os grandes clubes do Brasil têm interesse? Tem, pô, assim, a Libra tem interesse nisso, que é a Liga do Futebol Brasileiro, que é o grupo dos maiores aqui. Tem interesse em fazer um movimento pró-fair play financeiro. É porque se for acontecer essa questão da lei existir do fair play financeiro, porque tem que ser agora, né? Porque daqui a pouco as SAFs vão brotando, daqui a pouco todos os clubes quase vão ser SAF. Outro ponto importante é que, segundo as informações que eu apurei, o problema que tem, a crise financeira que tem no Lyon, ela passa também pelos controles que faz lá o DNCG. E esses controles não existem, por exemplo, no Brasil. Esse é um ponto importante e que permite que a gente possa projetar que os investimentos no Botafogo possam continuar. Então, se vender o Almada, como eu disse, está registrado no Lyon e emprestado no Botafogo. Se vender o Luiz Henrique, se vender o Igor Jesus, e o Igor Jesus teve sondagens ali na casa de 20 a 30 milhões de libras, e aí parte desse valor, ou esse valor todo, iria para a Eagle fechar o caixa lá, fechar essas obrigações financeiras com o Lyon, isso poderia, essa venda seria nos planos do John Textor e da direção da Eagle, seriam repostas com outras contratações. Então isso funcionaria dessa maneira. A Eagle Holding, ela está fazendo um processo de abrir o seu capital, de recapitalizar o seu capital na Bolsa de Valores de Nova York. Então, segundo os planos da Eagle, ela está fazendo uma recapitalização para conseguir mais fundos e está se chegando aí na casa de $1 bilhão. Só que isso só deve ser começado no primeiro semestre de 2025. Não sei se daria tempo de você ter caixa para cumprir essas obrigações financeiras no Lyon. Então, basicamente, aqui para a gente não ter nenhum tipo de surpresa, no curto prazo, o que muda no Botafogo? Nada. Isso pode gerar vendas no Botafogo? Pode, mas as vendas que vão acontecer no Botafogo já estavam previstas que acontecessem. Já era previsto que o Igor Jesus, o Luiz Henrique, destaques do time, fossem vendidos. E aí, na hora de se vender, esse valor vai, como disse o Textor lá naquela resposta, isso vai para o caixa da Eagle, e aí esse valor que o Botafogo conseguiu vender esses jogadores
poderia ser repassado para o Lyon. É algo natural, é algo normal no cenário de várias SAFs. Esse é o resumo do vídeo. Então, o torcedor botafoguense que está preocupado com o 2024, saiba que para 2024 essa crise do Lyon não impacta nada. Para 2025, talvez impacte na venda de alguns dos destaques desse time, com a promessa da direção da Eagle Holding, da direção promessa do John Textor, de se vender, vai trazer outros jogadores de destaque. Ah, mas não vai mesmo, hein? Não sei não, hein? Vai começar agora o desmanche, meu parceiro. Barriga de aluguel, o problema é esse, uma hora nasce. E aí, parceiro, já era, tá? E aí já era, né? Olha, sobre essa questão de fair play financeiro, galera, mano, é lógico que tem que ter fair play financeiro, né? Eu sei que muitos botafoguenses não vão gostar, vão querer falar, tá com inveja do Botafogo. Galera, o dinheiro não é do Botafogo. Tá aí, você ouviu aí. O Botafogo tem um faturamento de 500 milhões, ou menos, né? E tá investindo muito mais do que isso no futebol. Como? Então o dinheiro não vem do Botafogo. O dinheiro vem das empresas que o John Textor administra lá fora. Porque ele quer fazer exatamente o que foi falado aí. Manobras. Quer utilizar o Botafogo para fazer manobras, burlando, fugindo do fair play financeiro lá de fora. A verdade é essa. Aqui não tem regra, não tem leis. Olha aí, o Corinthians compra, não paga. Não tem regra, né? O Corinthians disputou o campeonato esse ano de 2024 com um time muito competitivo, sem ter um real, devendo todo mundo. Não tem regras, né? O cara compra, não paga e consegue escrever o jogador para jogar. Aí os clubes que pagam suas contas em dias, os clubes que rigorosamente só compra aquilo que pode, só gasta dentro do seu orçamento de arrecadação, aí esses acabam sendo penalizados pelos irresponsáveis. Então o fair play financeiro ele vem justamente para balizar essa situação toda, para que os clubes que queiram realmente desfrutar de bons investimentos cumpram as regras, tá? Façam da forma correta, não burlando o futebol, burlando as regras. Então esse lance de fair play financeiro tem que ser debatido, tem que ser discutido e tem sim que criar uma regra, uma lei para que os clubes aqui no futebol brasileiro ele simplesmente ande conforme as leis, ande da forma correta. Quer burlar? Então você vai ser penalizado. É dessa forma que eu penso. Mas queria deixar os comentários abertos para você também debater sobre esse assunto. Coloca aí. E aí, fair play financeiro no futebol brasileiro? O que você pensa sobre isso? Você é a favor? Você é contra? Qual é o seu exemplo para essa situação? Coloca aqui nos comentários. É sempre bom debater com você sobre isso. E é lógico, né, dentro de um respeito, né, dentro ali de uma democracia, né, cada um respeitando a opinião de cada um, beleza? Tamo junto? Vou deixar os créditos aqui pro canal do Charla Podcast e também pro canal do VSR. Vou pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aí no canal. O canal é bom, tem vídeos diários para vocês aqui, todos sempre, né, referentes ao Flamengo. Lógico, tem aí falando muito sobre o futebol, mas 99% é falando sobre o nosso Flamengo. E deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino pra você não perder mais nada. Daqui a pouco eu trago mais uma pedrada pra você, hein? É um vídeo bom atrás do outro. Por quê, Júnior? Porque, afinal de contas, isso aqui, ó, isso aqui é a nossa paixão. Isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!